Alô. Gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Conseguiram chegar apesar da chuvinha? É, eu fiz uma travessia da EASH para cá, demorei um pouco mais do habitual. Vocês sabem, o trânsito de São Paulo depende da umidade relativa do ar, né? Então, aí piora tudo. Queridos, estamos já com o penúltimo seminário, tá? E uma alegria muito grande contar com a presença do professor Marcelo Jordan, vocês já conhecem, tá? Ele já fez parte da coordenação do PIEC, ele já coordenou o seminário. Semestre que vem, ele que vai coordenar os seminários, então eu estou adiantando, porque seminário não é só a disciplina, tá? Seria legal que vocês criassem o hábito de algumas vezes, terças-feiras, vir para cá para participar. É um momento bem interessante, né? E o professor Marcelo vai falar sobre as contribuições do laboratório dele, o LAPEC, para a pesquisa em ensino de ciências. Fazemos igual que sempre, depois conversamos sobre a apresentação dele e fazemos nosso exercício da palavra do dia, tá bom? Lembra, tem cafezinho lá atrás, tá bom? Marcelo, muitíssimo obrigada. Bem-vindo. Muito obrigado. Eu agradeço sua gentileza, Maria Helena. Saí lá da EASH, né? Pra você ver como o presencial é importante, né, pessoal? E a gente tem procurado aqui incentivar a volta ao presencial 100%, né? Não sei como é que Maria Helena fez esse ano. Ano passado, também trabalhamos só com presencial. Inclusive para os colegas do interior também. Importante, né? Convivência com outros estudantes aqui da capital, né? Campi da universidade. Bom, eu quero também agradecer a presença de vocês. A Helena fez aí já uma introdução, né? E eu vou falar um pouco da pesquisa que a gente tem feito no laboratório, trazer aí 3 enfoques diferentes, né? E começar com uma problematização um pouco mais geral, né? Talvez a problematização que a gente precise fazer de início, até peguei o Jornal do Campus ali e estávamos, hoje é o dia da consulta, né? Temos consulta até às 18 horas, então os do noturno não podem votar, é isso? Estranho, né? Para quem tem uma tradição de consulta, essa é a quarta vez, salvo o melhor juízo, mas pode me ajudar aqui. A gente estava hoje na reunião do laboratório comentando isso. Eu acho que é a quarta consulta que a gente tem perto à comunidade. Isso é uma vergonha, né? Eu, quando cheguei na universidade que me formei, na Unicamp, eu presenciei um debate aberto dos 9 candidatos no restaurante universitário, na semana de calorada, né? Enfim, era algo. E consulta a comunidade, sempre teve, né? E aqui a gente tem é um estranhamento, né? A nossa participação política ela é muito tímida, muito limitada, desincentivada, eu acho. Mas, enfim, espero que a gente hoje consiga também ter uma boa participação, porque, afinal de contas, né? Seria bom que fosse uma votação expressiva para a comunidade realmente fazer um indicativo para a Assembleia Universitária. E talvez, quem sabe o que é uma Assembleia Universitária na Universidade de São Paulo? Por favor, só para... Celino, levanta a mão que nós conversamos hoje, você sabe o que é. O menino do laboratório, pelo menos o Matheus também, eu tirei a dúvida lá. 4, 5 pessoas sabem que é uma Assembleia Universitária. Mostra, inclusive, né, a alienação que nós temos no debate. Bom, resumidamente, a Assembleia Universitária é formada por todas as congregações e os conselhos universitários, né? Tanto o CO como os 4 conselhos ligados às pró-reitorias, sem contar duplicidade de votos. Então, os diretores, por exemplo, só votam nas suas congregações, não vão votar no conselho universitário, ou vice-versa. Eu acho que vota na congregação. Enfim, então é isso. Essa é a Assembleia Universitária de onde vai sair a lista tríplice e o governador vai indicar, né, em tese, um dos 3 nomes da lista tríplice. Estamos na segunda semana da Conferência das Partes, né, da COP 30, que é um evento importantíssimo que está ocorrendo no país pela primeira vez, né?
e também acho que faz parte né, de um quadro bastante complexo e importante, que envolve, evidentemente, muito do conhecimento de ciências e da formação que a gente faz em si. Então, para eu começar falando dessas contribuições, eu quero exatamente colocar em contexto não funcionou, estava funcionando. Foi, foi, agora fui eu. Eu trouxe aqui umas manchetes, inclusive do jornal, né? Acredito que o Jornal da USP é um veículo muito interessante de divulgação, né? Do que corre dentro da universidade, fora dela também, mas da universidade, né? E eu trago aqui, então, a questão dos microplásticos, né? E a poluição que eles têm causado. Ilhas, né? No Pacífico já foram descobertas, né? Identificadas. Vestígios de microplástico no sistema circulatório, sistema neurológico. Estão encontrando microplástico em todo lugar e aqui não, nesse caso, acho que foi uma outra manchete que no leite materno, né? Microplástico no leite materno. Então, microplástico está difundido pelo mundo, né? E é fruto de uma criação de mais ou menos, um pouco menos, em torno de 80 anos. Plástico são produtos, né? Entre guerras, mas principalmente pós-Guerra Mundial, surgiu, né? Produção, conhecimento, variedade. E um outro aspecto importante, né, de crises climáticas, né, está relacionado então ao aquecimento, né? A própria Conferência das Partes tem tratado disso, né, o número mágico de 1,5 graus Celsius, né, que o planeta não pode avançar isso, em termos de uma média aí dos últimos anos, por correr o risco de ser irreversível efeitos desse aumento da temperatura e que fundamentalmente é antropogênico. A gente sabe que a temperatura no planeta varia ao longo da sua existência, né, com ciclos de glaciação, com outros ciclos maiores, né, geológicos, climatológicos importantes, né? E isso está bastante também dentro de um contexto de ciências. Eu acho que, lamentavelmente, distante das geociências, né, que é o campo que mais se aproxima, né, de climatologia, etc. Bom, a gente sabe fundamentalmente também que os problemas no campo são gravíssimos. Todos os efeitos da crise climática, ela recai sobre produção de alimentos, de modo geral. Então, tem exemplos, né, de como é que o solo pode ter uma estrutura e propriedades completamente alteradas em função de secas extremadas ou mesmo de enchentes. E, evidentemente, tem pessoas muito preocupadas e engajadas, né, no movimento de preservação do solo, mitigação dos efeitos das mudanças ou da crise climática que está ocorrendo. Evidentemente, não só a MST, mas muitos outros protagonistas, como o movimento indígena, quilombolas, isso, representados aí numa grande frente, né, pela mitigação da crise climática, também chamada de mudanças climáticas. E a gente vai dar esses nomes, né? Mudança ou crise climática, vai depender um pouco do contexto, né, de quem está falando, né? Mudança climática não tem, né, um qualificador pejorativo tão forte como crise climática. Então, aí, a mesma coisa como essa semana passada, né? 10 anos do que aconteceu mesmo em Mariana? Acidente, desastre, crime. A gente vai dar um nome, né? Que a gente achar mais conveniente em torno da interpretação que a gente tem. Quando desenvolvemos, a gente vai mostrar aqui, ficamos um tempo para, né, como é que a gente vai tratar na sala de aula? Foi um acidente, foi um desastre, teve intenção. Bom, um outro aspecto aqui é o ar, né? Então, esses eventos, eles estão poluindo terra, água, água, terra, ar, né? E aqui a gente vê fotos assim impactantes, né? Essa aqui é de São Paulo, né? Provavelmente num dia de
outono e inverno, e a gente vê lá bolas de rosa bonita, né? Mas como resultado, né, de uma poluição extrema, né? Traz uma beleza assim meio fantasmagórica. E o que vem disso, né? Qual é a relação, né, que isso tem com, por exemplo, com quem está para chegar, né? Com quem está aqui, né? E o que vai acontecer no passado, quem foi sofreu injustiças climáticas, sociais, ambientais, né, no passado, mas também quem vem. Então, prejuízos eles vão ser impactantes para a vida do próprio feto. E também digamos, articulado, né, a essas mudanças barra crises que a gente tem vivido, né, e que eu acho que tem muitos do prevalecimento do modo de produção capitalista e da forma como o capitalismo explora os bens materiais e acumula, né, as commodities, né, em função dessa maneira, né, de funcionamento do sistema que a gente vem vivendo crises. Não esses efeitos antropogênicos são, sim, por consumo de combustíveis fósseis, e esses combustíveis fósseis estão vinculados a praticamente todas as cadeias de produção, né, do sistema de produção capitalista. E aqui a gente tem o que é mais atual, mais contemporâneo, né, em termos do capitalismo digital, então produz essas gigantes, né, de plataforma para a entrega, delivery. Quem usa praticamente, isso é uma questão interessante da nossa língua, né? Basicamente, empresas de logísticas, né, fazem entrega, né? Evidentemente, aqui a gente vai ter outros que lidam com a questão da comunicação em si, né, a troca simbólica e não a troca material, né? E que, no fundo, ao fim e ao cabo, são grandes plataformas, né, que lidam com essa palavra mágica, e colocam em evidência essa palavra mágica, chamada inovação, que substitui uma outra palavra que é muito cara a nós, humanos, que é a criação. Nós estamos trocando a inovação nós estamos trocando a criação pela inovação, né? E vinculado a isso aqui é um data center que eu posso, né, lá, querer representar, inclusive, como um espaço de produção de inteligência artificial. Poderia ser, mas aqui, né, a manchete traz exatamente isso, né? Esses primeiros centros, né, de processamento de inteligência artificial generativa podem consumir, né, podem vir a consumir energia de 16 milhões de casas. É muita casa. A gente está falando de cidades do tamanho de São Paulo, Rio de Janeiro, né, Horizonte, falando de uma quantidade bastante impactante, impressionante de energia que é consumida por esses polos de produção de inteligência artificial generativa, e é algo que vem sendo discutido, né, internamente no país, de atrair essas empresas vão instalar esses data centers no país. A gente sabe que essa demanda, né, global de energia aumenta e vai aumentar, isso é um dado, né, traído aí de uma revista de grande circulação, então mostrando então, que esse tema circula, né, em veículos que são populares, evidentemente, seja online, digital, seja impresso. E a gente tem aqui uma coisa que é bastante também cara, né, importante nos nossos tempos, que é a ideia de o trabalhador empreendedor. Um espaço novo, né, do trabalho, do mundo do trabalho, né, e não é mais aquele espaço entre, né, a força produtiva, né, e quem detém os meios de produção, né, tá, na verdade, criando um meio termo, né, porque o tal empreendedor que faz entregas, ele é dono das suas próprias forças de produção, né, carro, da bicicleta, né, do equipamento, telefone que ele usa para contactar, ele paga a rede dele, né, de comunicação, etc. Ou seja, ele é o responsável pelos meios de produção. Mas, ao mesmo tempo, ele é
o empregado da plataforma. Ele trabalha em função do que a plataforma entrega para ele trabalhar. Então, nós temos aqui uma mudança bastante importante, né? E essa charge eu acho que é genial, né? Porque ele esconde aqui, né? Uma outra tendência dos nossos tempos, que é o conservadorismo, a forma de governos autocratas e de caráter fascista, que vem controlando essas empresas. O que eu acho curioso é essa frase, né? É preciso sonhar para virar unicórnio. Foi extraída do nosso jornal da USP, tá aqui, mas foi dentro da Talks. Unicórnio é um ser mitológico? Também. E a gente poderia imaginar que para se tornar um unicórnio você tem que sonhar, né? Porque você não vai, de um dia para o outro, né, aparecer com um chifre no meio da testa. Não, unicórnio aqui são as startups de alto valor comercial, né, alto valor de mercado. Startups que podem valer 2 bilhões de dólares. Conhecido unicórnio. Então, quem está falando aqui é o cara da Yellow, o 99, Renato Freitas, que é um brasileiro, né, que é um dos fundadores da 99, e diz assim, bom, sonhar para você chegar no lugar que eu chego. Mas eu acho que se trata de outro sonho, né? Está perdendo um pouco a ideia de que tipo de sonho, fato, que é original, próprio nosso. Eu acho que a gente tem entregue muito os nossos temas de sonho para outras instâncias. A gente não tem mais essa possibilidade de produzir próprios sonhos a partir de interesses, necessidades, próprias nossas mesmo. Acho que a gente tem sido refém de outros interesses, outras necessidades que levam a sonharmos, que não são nossas, né? Que são de um sistema cuja lógica é essa de muito consumo, muita acumulação e muita exploração do meio ambiente. Eram essas as... não, tem mais um, sim. E aí a gente começa até, né, fazer relação entre, né, todo o material que sai, né, de uma montanha dessa que está sendo explorada, ele vai exatamente para construir as bases materiais disso aqui, né, que são propriedade disso aqui, né, e vão levar esses sujeitos aqui, que são na realidade, aqui, ó, né, são sujeitos da nossa realidade que vão ter uma sensação de autonomia, né, barra mesmo, enfim, autonomia de trabalho, né, mas isso é frágil. E eu acho que um dos pontos fundamentais da gente vai ensinar ciência, em particular, para mostrar aqui, nossa experiência do laboratório, é vincular essas coisas, né? Essas coisas não estão separadas. Não pode fazer só uma discussão do que está aqui em cima, né? Esquecendo que o aplicativo que está aqui escondido, né? Ele é todo baseado num data center como o daqueles que e toda a tecnologia do telefone, etc. e tal, que esse entregador usa, né? Ela sai, né? A origem dela são essas fissuras, né? Que a gente está deixando nos territórios. Bom, então, dito isso, e também para colocar em contexto algo que até estava um pouco mais em evidência no país, ainda está, né? Está escapando um pouco por conta da COP, de outros eventos aí, né? A ideia de soberania, né? A ideia de soberania foi discutida bastante a partir aí das taxas, né? O movimento de taxação estadunidense e de outros movimentos políticos que a gente vive aí também, né? Como autoexílio, etc. e tal, né? Mas em termos de soberania digital, né? Eu acho que essa fala é muito importante do Sérgio Amadeu, professor da Federal da ABC na área de mídias, né? Em que ele sustenta que não há soberania se os dados estratégicos do governo, saúde, educação, programas sociais, estiverem sob controle de empresas de tecnologia estrangeiras. Sim, eu acho que quando ele fala aqui de educação, ele fala desde né, do que está acontecendo nas plataformas, e hoje eu li uma notícia que me deixou muito impactado, né, e preocupado, é que saiu um acordo da Secretaria de Educação via uma ONG vinculada à Secretaria de Educação, falha a minha memória agora,
e vai, com a Faculdade de Educação de Harvard, e vai fazer a avaliação de alguns sistemas da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Não se sabe ainda, não se tem claro quais são esses sistemas, o que vai ser efetivamente avaliado, mas o fato é que já tiveram aqui, já assinaram o acordo e vão começar a trabalhar, né, em torno da avaliação dessa triste realidade que é a plataformização da educação paulista, né? Educação pública paulista, da Secretaria Estadual de Educação. Então, eu digo que esses dados, né, como a CEO lá, na CEO não, perdão, uma professora lá da faculdade disse assim, não, são dados muito ricos e nós vamos poder trabalhar sobre eles para realmente entender a realidade e sugerir, né, medidas, né, para melhorar a educação. É evidente, porque se você tem, né, a quantidade de dados sendo produzido ali, né, e vai chegar a algum resultado? Claro, pode chegar a vários resultados. Vai depender do modelo que a gente vai desenvolver para interpretar aquela porção de dados. Mas eu digo assim que uma das coisas que eu gosto até quando eu venho aqui, a física, e comento, né? Quer dizer, onde o dado ele é precioso, onde ele vale muito, você não fica entregando para plataformas do tipo Google, né? Lembrando que física tem um centro de computação e que o e-mail não é Gmail, né? Faz muita diferença. E não é só pelo e-mail, não, é pelas contas que se faz aí para estados críticos da matéria, etc, etc, que você não vai botar em plataforma online para qualquer um ter acesso, né? Dado é, é importante, é cada vez mais mercadoria, né? Evidentemente, ele tem que estar organizado na forma de bases, dados, para virar uma mercadoria importante. Então é isso, né? Acho que o Sérgio Amadeu faz uma discussão importante sobre isso, é uma referência que eu costumo terá para compreender que soberania é essa. Mas eu acho que a gente pode discutir essa ideia de soberania, barra autonomia, né, que vem do trabalhador, né, vai para o país, né, e eu acho que a gente configura o sistema de educação um pouco para trabalhar a autonomia, né, dos sujeitos, né, salvaguardar ou contribuir para a soberania do país, né? Mas como é que a gente pode, dentro da educação em química em particular, que é onde a gente pode atuar, né, lidar com contradições tão evidentes como essa, né, de que capital e trabalho, né, formando quase que uma interface com cada vez menos nitidez, né, e ainda sustentando, né, ainda sustentado pelo conceito de mais-valia, né, de extrair do trabalhador o excesso, né, da sua produção para acúmulo capitalista, né? Como é que a gente pode fazer isso? Bom, eu vou sugerir que a gente precisa pautar o ensino pela problematização sociocientífica, tem que desenvolver isso. Então, a química de e em um mundo em transformação, não é só para entender a química, né, do mundo em transformação, mas é que o mundo está, né, não é a transformação das coisas materiais, mas é que o mundo está mudando, e o mundo dos humanos, e porque o humano ele intervém, né, na natureza, no mundo natural, de forma também muito importante. Um outro ponto fundamental que eu vou trazer aqui também para a gente conversar é promover formação de professores críticos e criativos, uma apropriação de currículo mesmo. A gente compreender o que é currículo, não na acepção ali dos documentos, né, gerais, que está aparecendo o parecer aí, né, guardadas todas as proporções, né, um parecer que a cada dia o relator apresenta um parecerista. O problema é quando a gente tem, a cada 4 anos, quando muda o governo, né, diretrizes curriculares, como a gente já teve quase que recentemente. Lembrem-se aí do novo ensino médio, que foi e voltou, a partir da própria Base Nacional Comum Curricular. Então, esses movimentos, né, mais amplos, né, de proposição curricular, eles precisam estar mais perto do professor, da professora, né? Então, para isso, a gente tem que levar modelos de planejamento didático que tragam, enfim, que construam a autonomia desse profissional. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. E desenvolver a autonomia, né, e criatividade dos próprios estudantes, e aqui por processos mediados, né? E o terceiro exemplo, então, que eu vou dar é algo que escapa um pouco, né,
da temática sociocientífica, ela vai para uma temática que eu acho que estamos aqui entre químicos, físicos e biólogos e sabemos que há conceitos e práticas, teorias, né, que são desenvolvidas muito pelos próprios interesses que os campos de conhecimento têm e por um nível, né, de abstração extremamente grande, né, alto, como é a teoria de partículas, a teoria da ligação química, né, e não tem contraparte concreta, não tem contraparte, vamos dizer, político, ambiental, sanitária, etc., nítida, óbvia, né? E que se a gente for fazer isso, a gente tem que, digamos assim, combinar bem com os estudantes. Então, vou passar a tratar, né? E me alonguei um pouco aqui, mas um pouco, olha, então, em alguns casos, né? Nos 3 casos eu vou, não, 2 casos eu vou mostrar os artigos que estão sendo. Então, esse artigo saiu ano passado, uma produção minha com Gabriel Gomes, Saraiva Gomes, e a gente faz uma relação entre os 2 grandes problemas de pesquisa, programas de pesquisas importantes que a gente tem, né, conhecidos, o CTS-A, simplesmente CTS, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, né, e as questões sociocientíficas, traduzida aqui livremente, né, mas muitas pessoas dentro da comunidade traduzem assim, né, o Socio-Scientific Issues, né, como questões sociocientíficas. E o que a gente está tentando indicar aqui é que existe, na minha, né, concepção, né, uma influência importante, né, do movimento CTS em direção ao QSC. O QSC ele acaba sendo, no meu recorte, uma adaptação, né, inclusive histórica e contextualizada, né, do CTS. Mas o que eu chamo a atenção é que, nos 2 casos, a gente precisa, né, aprofundar o tema, o conceito de problema e problematização, né? Que eu acho que escapam aqui um tanto, que fica muito vinculado a aspectos da própria ciência, né, das polêmicas, das controvérsias da ciência, e acabam dialogando um pouco com exatamente a sociedade de uma maneira mais ampla. Então, aqui um contexto de pesquisa que a gente tem sobre essa, né, que está dentro desse artigo de problematização, é lidar com a questão de tratamento da água, de um córrego. Esse é o córrego Pirajussara, que atravessa Embu das Artes e vem chegar no campus aqui, né, São Paulo, e vem chegar e deságua no Pinheiros, atravessando o campus, né? Então, a gente trabalhou com a análise da qualidade da água do Pirajussara, problematizando, né, o acesso às condições, acesso às políticas públicas de saneamento básico. Foi desenvolvido lá numa escola lá perto mesmo, onde nasce, inclusive, o córrego. Nessa época aqui, em 2018, aqui um nome fictício da professora, que tem uma formação em química bacana, bem forte, numa turma de 2ª série, e aí a maior parte deles morando lá no bairro, inclusive, olha aqui, ó, 12,5% de poço e 1/4, 25% fossa séptica, ou talvez uma fossa negra. A gente não sabe se é séptica ou negra, né? Uma fossa. Depende se, né? Mas esse é um número, para mim, impactante, né? Nós estamos na maior cidade do país, das artes, na região metropolitana, né? Não é? E a gente não tem ali coleta, né, esgoto atingindo todo mundo e potável, né, para todo mundo, né? Isso é importante. Um levantamento simples que a gente fez no começo da aplicação da sequência. Bom, conforme a gente foi, né, como é que a gente trabalha a sequência didática, né? A gente tem, em termos de pensar, né, como que a gente vai fazer a pesquisa em cima dela, a gente tem que dar uma sistematizada. É um plano de ensino e ele vai ser desenvolvido ao longo de algumas aulas, né? Não importa se vai ser desenvolvido a partir do conceito de atividade, eu vou passar um pouco rápido por isso aqui, né? Mas então a gente vai desenvolver 3 níveis, né? De um nível mais amplo, mais macro, né? Pensando as aulas, né? E é relativamente simples de você segmentar aula a aula. Um segundo nível, a gente vai demarcar episódios que estão dentro das aulas, e o terceiro nível são as sequências discursivas, né, que vai dar origem à metodologia de mapeamento multinível, que foi desenvolvida
na dissertação do Arcelino, no primeiro momento, e depois em outras dissertações também, em tese do grupo. Então, isso é uma maneira da gente falar assim, bom, como é que eu chego na aula, né, e faço um recorte a partir do plano, né, de modo que eu queira compreender, como é que a gente vai ver aqui, alguns diálogos, né, entre estudantes, como é que esses diálogos vão me indicar, né, uma apropriação de conceitos ou de ideias, né, ou de capacidade de argumentação, né, que estudantes têm. Uma outra forma que a gente tem, a gente desenvolvendo esse trabalho, é, né, categorizar os propósitos barra intenções da professora em cada um dos momentos da aula, né? A gente tem 4 tipos, né, fundamentais, né? Gestão, conteúdo, problematização e articulação desses dois aqui, conteúdo e problema. E, por outro lado, aqui a gente está tentando compreender como é que eles estão pensando, e aqui a gente está tentando compreender como é que eles estão se comunicando, que é usar um quadro bastante popular, assim, popular no sentido, né, que tem sido bastante usado no Brasil e por aí, no exterior também, que é a abordagem comunicativa do Scott, né? Ela ajuda bem a gente a compreender que momento que eles interagem de uma perspectiva do conhecimento da ciência ou do conhecimento popular, né, ou dos próprios estudantes, sendo ela, portanto, de autoridade ou dialógica. Aqui é um quadro geral de como é que se distribui ao longo das aulas. Essas aulas são dobradinhas, tá? São aulas duplas, aulas de 100 minutos, né? Como é que se distribui em termos quantitativos, não é por ordem cronológica, mas é a quantidade, tá? Das categorias de, vamos chamar de conteúdo, né? Problema, conteúdo, articulação, problema, conteúdo e gestão. O interessante é que assim, tem uma característica que isso é bem comum, que a gente já vê em outras. Há uma ênfase grande da professora na primeira e na última aula no problema, né? Tá? Mais ou menos metade do tempo da aula, a primeira e da última aula, é em cima do problema. Mas não só. A gente tem alguns, né, valores ainda que menores, onde a professora traz o problema. E, para além disso, tem uma interface, né? Essa articulação conteúdo-problema é quando ela está exatamente na interface entre tratar de conceitos, né, e esses conceitos estarem imersos num tema que foi problematizado inicialmente, na primeira aula. Então, essa articulação ela se dá também expressivamente na primeira e na última aula, mas não só. Olha, na penúltima aula, como é que ela também ela ocupa 2/3 da aula dela, buscando vincular conteúdos da química, conceitos da química, ao problema sociocientífico, que é o problema das políticas de acesso a saneamento básico, fundamentalmente. Discutia-se urbanismo também, né? Porque o córrego ele ah, como é que a gente diz assim, quando cimentado, né? Tem um nome, esqueci o nome. Os córregos de São Paulo são todos, eles não correm leito terra, leitos de rio, né? Correm leitos que são cimentados, né? Artificiais. Tem um nome para isso, já me escapou, mas isso também é discutido, né? Quer dizer, a impermeabilização dos córregos é um problema seríssimo dentro da cidade. Não só de contaminantes, etc. e tal, mas de chuva, né? Bom, é isso. E os outros, então, ao longo das aulas, tem, né, uma 3 primeiras aulas. Então, eu acho isso muito interessante. Esses diagramas nos indicam, né, comportamentos aí de, né, como é que a aula, ela varia, né? Não é uma coisa monolítica, ainda com essas abordagens problematizadoras. E aqui um outro diagrama também, que é bastante interessante para a gente interpretar. Esse já tem uma natureza cronológica, tá? Então eu começo aqui, ó. Só ver se eu é de 00 mesmo, até 90 e poucos. Então, exatamente. Aqui a gente tem uma dobradinha inteira, né? Onde a gente consegue mostrar, ó, no começo da aula, atividade 1, na sequência, né? Como é que as atividades elas vão se desenvolvendo ao longo dessa dobradinha aula. Então, a categoria. E depois os propósitos, né? Aqueles mesmos propósitos quantitativos que estavam nos slides anteriores. Aqui a gente tem, então, uma espécie, né, de variação rítmica deles, né? Tem um momento não categorizado, a aula está começando, aquela o aluno chegando e tal, né? E o primeiro movimento que ela faz, então, é um movimento de gestão de sala de aula, né?
Provavelmente ela vai acomodar os estudantes, etc., né? E logo em seguida ela parte para o problema. Do problema, ela trata por alguns minutos e em seguida ela traz o conteúdo. Depois ela faz um pouquinho de gestão de sala, aí ela volta a desenvolver o conteúdo. Depois tem algo que não categorizado, ela volta a desenvolver mais conteúdo, retoma o problema, conteúdo, gestão, ou perdão, ela faz uma articulação conteúdo-problema e no final da aula ela faz uma gestão, o que encaminha, normalmente encaminhando para uma próxima aula. Né? Então, eu acho que esses diagramas, ele foi extraído do NVivo, mas poderia ser extraído de outros softwares desse que, né, fazem as categorizações, porque o interessante desse software são os relatórios que eles nos geram depois. Eles não vão analisar nada para a gente. A gente é que tem que colocar lá, né, as categorias, fazer a análise. E aí depois eles vão soltar, né, de forma sistematizada, relatórios, e esse gráfico eu acho um gráfico bastante importante, porque a gente consegue ver, bom, por exemplo, que essa atividade aqui, ela majoritariamente, né, ela prevaleceu praticamente exposição de conteúdo. Então, provavelmente, as atividades 2 e 3 são atividades ligadas à exposição ou discussão de conteúdo que a professora vai fazer com os estudantes. Né? Aqui, então o que eu estou tentando mostrar? Aqui, a gente tem uma análise naquele primeiro nível, nível 1, okay? Nível macro, nível, digamos assim, de uma granulometria maior, tá? Das atividades, das ações de sala de aula. Então, esse aqui é o nível macro. Aqui a gente tem um outro nível, que é um nível, dentro da aula, a gente olhando, né? Tanto as atividades, ainda não é episódico, mas daqui a gente pode recortar os episódios exatamente olhando os propósitos e combinando os propósitos com a outra categoria, que é a de abordagem comunicativa. É a partir dessa combinação da categoria atividade com propósito e de abordagem comunicativa que a gente vai chegar no episódio que nos interessa, que é o segundo nível, coisa aqui. E o terceiro nível, que é o que a gente vai, né, colocar aqui, é o nível de uma transcrição de uma sequência discursiva, né, onde, no caso aqui, P é a professora e A1 é um estudante, A2 é um estudante. E aqui a gente está fazendo uma descrição simplesmente verbal. A gente poderia fazer uma discussão multimodal, né? Apontando, caracterizando, categorizando gestos, né? A própria imagem que eventualmente venha a ser usada, né, pela professora durante a atividade, deslocamento, o olhar. Tem várias formas, né, da gente fazer essa transcrição. Eu acho que esse aqui é o mais fundamental, né? Talvez fundamental no sentido de começar por aqui. Quem trabalha com multimodalidade nem sempre começa por aqui. Uma estratégia de análise multimodal é você zerar o áudio, você fecha o áudio, deixa o áudio fechado e vai fazendo uma análise, vai procurando fazer uma interpretação, uma primeira leitura visual, né? Das cenas, das aulas. E aí depois você abre o áudio e vai ouvir. Mas, enfim, aqui é muito interessante porque ela começa, né? É o início de um episódio que é chamado Largados e Pelados. E a professora... E essa aqui é uma marcação muito... quase... Né, é muito comum você ver o início de episódio ou mesmo sequência discursiva dessa maneira. Então, vamos lá, pessoal. Isso marca uma mudança de intenção, né, de propósito da professora. E aí, a penúltima folha, lá onde vocês têm a ficha caracterização da amostra, onde vocês vão anotar? Por exemplo, quem fez a atividade da aula passada, anotou lá. O que foi mesmo que vocês anotaram? Aí, estamos aqui tratando de conteúdo, recuperando, né, o contexto de uma aula anterior, né, e a estudante devolve lá 3 propriedades, temperatura, turbidez e cor. E o que é que a temperatura, turbidez e cor são? Essas 3 informações são o quê? Características. Aí a outra estudante, parâmetros físicos. Parâmetros físicos. Ponto, ela achou a resposta que ela queria. Parâmetros físicos. Aí ninguém mais fala. Cara típico, né, de sala de aula, que a professora tem uma intenção, ela dialoga, mas ela vai conduzindo o diálogo para onde ela quer chegar, né? Muito bem. Valeu positivamente. Então, e ainda falta um parâmetro físico, que é a condutividade, que nós vamos medir hoje. Pronto, ela traz o contexto da aula. Ela recupera a aula anterior e fala assim, ó, essa aula hoje é medir condutividade, beleza? Só que antes da gente fazer isso, o que ela está anunciando, né? Eu não sei se você se recorda, eu pedi para anotar e guardei na minha cabeça, que a um perguntou assim na aula passada. Ah, professora, lá naquele programa de televisão, tipo Largados e Pelados, por exemplo,
o pessoal só ferve a água, encontra e pode beber. Por que aqui a gente tem que analisar esses parâmetros microbiológicos? A água passa por um tratamento para a gente poder tomar e ela se tornar potável. E lá não precisam, só ferve. Então, esse turbilhão de ideias da professora serve para se referir a... Então, eu acho genial essa maneira como a professora retomou, e bom, e não é por isso que, né, a gente chegou nesses dados, e eu acho que eles expressam, de certa maneira, uma intenção de problematização que a gente desenvolveu em formação com ela. Mas ela, independentemente do trabalho que a gente fez com ela, é uma professora que você vai começar algo, você recupera o que aconteceu. Tem que vincular com o que veio antes para mostrar o que vem depois. É o que ela está fazendo. Ela está construindo, né, uma narrativa própria da sala de aula. Construindo uma memória coletiva. Fundamental isso. E são coisas que às vezes a gente passa meio sem, né? Não, preciso falar que isso tem que acontecer na sala de aula. Eu não sei se o pessoal do slide está com essa intenção. Talvez valesse a pena fazer umas análises de slide e falar assim, escuta, esse povo está pensando que aconteceu na aula seguinte e estava, né, vinculando com a aula que vem, né? Porque isso é uma coisa básica, né, do que a gente está falando em termos de, né, da profissão, né, de ensinar, né? As experiências têm que ter sentido, a gente atribuir sentido às experiências, vinculá-las no tempo e no espaço. Primeiro, minimamente, né? Para não dizer outras vinculações contextuais, etc, etc. Bom, aí vai lá, estudante diz assim, por que lá? O objetivo é sobreviver, não tomar a melhor água, da melhor água. Hã? Lá o objetivo é sobreviver, não tomar a água, que até se corrige. Não tomar da melhor água, porque é água potável, tratada. Além disso, aí a professora volta. Tem mais alguma coisa? Por exemplo, vou já responder de cara, vou mudar a pergunta. Ela não teve, por que ela mudou a pergunta? Porque ela não teve a resposta que ela queria, né? Normalmente é assim que a gente interpreta. Por que nós analisamos os parâmetros químicos e os parâmetros microbiológicos? Aí a deixa. Microbiológico por causa das bactérias, né? Bom, microbiológico, beleza. E se ferver, mata uma parcela dessas bactérias, não mata? Beleza. Então, os microbiológicos, vamos colocar um ok aqui, tá certo. Então, ela está na lousa, né? E os parâmetros químicos que analisa, serve para quê? Eu acho que serve para ver o que tem dentro, né? Aí, compostos químicos que tem na água, e aí estão lá fazendo uma construção coletiva mesmo da ideia, né? O que tem dentro, composto químico. Como assim? É para ver compostos químicos que tem lá dentro, o que faz bem e o que faz mal para a gente. Por exemplo, para equilibrar, vamos supor que tem muito, sei lá, aminoácidos, essas coisas assim. Aí se faz mal, se faz bem, se pode continuar aquilo, se tem que tirar. O exemplo da menina não foi muito feliz, mas é um exemplo razoável. Aminoácido, tem na água e tal. Bom, mas pelo menos não são os exemplos que a gente trabalha. Vai que a água veio, né, de servidão de uma dessas empresas whey protein. Quem sabe não temos, né, aminoácidos em excesso naquela água dispensada da fábrica de whey protein. Mas quando ferve não elimina isso? Não. Aí eu já não sei. Um aluno fala que não, outra já diz, eu acho que não tudo. Aí vem a... Eu sei que elimina as bactérias, mas acho que essas coisas... Não elimina, né? Aí é que tá. É só uma questão de sobrevivência. A volta lá no Largados e Pelados. Só uma questão de sobrevivência. Foi o que a estudante falou. Ele pode eliminar uma percentagem das bactérias que podem estar presentes na água, certo? Mas ele não elimina, por exemplo, materiais que estão dissolvidos lá. Por exemplo, os nitratos, NO3-, né? O íon nitrato, se ele estiver presente na água, dependendo da quantidade que ele está presente na água, ele pode ocasionar uma doença em adultos, em crianças, em especial nas crianças e as pequenas, os bebês, que é chamado síndrome do bebê azul. Ela traz um outro contexto para dentro da discussão sobre a composição da água para indicar que tem um possível contaminante da água que vai dar origem a uma doença. É um contexto sanitário diferente do contexto do córrego. O que acontece? Esse nitrato ele inibe a absorção de oxigênio pelas células e nós precisamos ter oxigênio para trocar as gasosas no sangue, né?
senão a gente morre, pode ocasionar morte. Quando ele ferve a água, esse íon nitrato, se ele estiver presente, ele não vai desaparecer, ele vai permanecer lá, né? Como é que a gente sabe se tem íon nitrato? Só olhando pela cor da turbidez? Pela turbidez? Não. Onde é que a gente vai ver o nitrato? Não. Pelos parâmetros químicos, medindo concentração, e aí vamos. E aí, ó, eu não vou ali bastante aqui, mas o revozeamento dos alunos é nítido. Ó, a 7, ela fala. Então, até o A7 ia comentar naquele dia a mesma coisa que a 3 falou, que é a questão da sobrevivência. Então, esse é um início de aula para mostrar como que a professora, né, retoma o problema, né, a partir de uma dúvida da estudante, que é uma dúvida legítima, que tem a ver, inclusive, com vivências, né, experiências próprias de estudantes muito comuns, as séries. Nossa época, né, até os jovens assistiam novela, né, Maria? Agora é série. Então, o contexto audiovisual ele sempre é presente. Talvez agora seja até mais diverso do que as novelas, porque as novelas eram muito caretas, né? Era só uma televisão que fazia a novela que prestava, né? Agora até tem uma outra que faz também alguns, a gente não sabe se presta mesmo, mas até as temáticas da série são muito mais diversificadas, isso é muito mais interessante hoje, né? Para jovens terem, então, desenvolver uma cultura audiovisual com mais autonomia. E é legítimo que a estudante traz uma dúvida pela bom, os caras ficam ali, só fervem a água e está tudo bem. Está tudo bem. Eles mesmos sabem que não estão tudo bem. O importante é você perceber aqui que, então, o contexto criado pelo problema sociocientífico da sequência didática, ele atravessa a sala de aula e chega na casa da estudante e traz isso. O que a gente precisa meio que, né, de forma evidentemente criativa, crítica e tá, em competência profissional, é criar esses vínculos. Problemas que nós apresentamos dentro da sala de aula, vinculando àquilo, a realidade que eles têm, de modo que essa construção do problema seja de fato coletiva. Aqui a professora e os estudantes estão construindo o problema coletivamente, a partir de uma interação importante. Bom, era isso. Então, qual é o papel do problema? Tomar o problema como objeto da atividade significa reconhecer que há muitos motivos e funções em disputa em torno dele, tanto na sala de aula quanto na sociedade. Né? O motivo da estudante era entender por que pode tomar uma água só fervida. Né? Que, em tese, aquilo um show de realidade, né? Então, aquilo, em tese, é verdade. Né? Aquilo não está sendo... A água que ele está tomando é uma água fervida que ele tirou daquela poça imunda que um animal pisou ali um pouco antes. É isso que a gente vê nesse programa. Né? E nada nos leva a desconfiar disso. Então, é uma realidade construída. Isso é muito interessante, né? A realidade simulada, com aspectos bastante realistas, como esse, então. E, portanto, os motivos, né, que a estudante tem para compreender aquela realidade criada e a realidade que a professora está criando na sala de aula precisam encontrar convergência. O motivo da professora e o motivo da estudante precisam, né, convergir. Né? E eles estão muito, né, em disputa dentro da sala de aula. E compreender que ele tem um caráter dinâmico, né, que vem lá do planejamento, passa pela execução, né, dentro da sala de aula e, evidentemente, depois a própria professora precisa refletir, avaliar. E a motivação a negociação de motivo dinâmica, né, da atualização do problema, elas fazem parte desse processo de problematização e exercem funções de ampliar o horizonte temático da sala de aula, expandindo fronteiras e relacionando, né, os conceitos, né, as categorias de pensamento, as relações epistêmicas, práticas, né, de verdade, né, axiológicas, né, afetivas. A gente precisa combinar uma série de funções, e não só de pensamento, não só cognitivo. Eu acho que, né, o problema é como fazê-lo, né, entre as ferramentas culturais do tema sociocientífico. Eu acredito que os temas sociocientíficos são muito importantes para emergir a afetividade, né, o envolvimento, né, daquilo que me diz respeito, me afeta,
valor de verdade das coisas. Fala muito de jogo, né? Hoje, nas práticas de jogos, né? E o audiovisual. Eu acho que o exemplo das séries de realidade, show de realidade, né? Eles são muito importantes para a gente compreender, né? Esses valores de verdade que nós desenvolvemos junto aos estudantes e como que a mídia desenvolve, né? Porque não, por favor, né? Não coloque a culpa nas professoras e professores pela desgraça, né? Da educação do país. Talvez um dos maiores responsáveis por isso seja a mídia, porque é a que mais desinforma e a que menos ensina. Né? E não estou aqui querendo, né, rasgar seda para a professora né, e jogar a pedra né, e hoje não é só uma mídia corporativa hereditária, né? Você tem YouTubers aí com milhões de seguidores que estão, né, definindo, né, corações e mentes aí de forma muito precisa também, né? Então a gente precisa ficar muito atento a todas essas relações. Bom, essa abordagem implica reconhecer fronteiras que são formadas entre ciência, sociedade e escola, que são complexas, e existe lá contradição e disputa, e por isso são espaços criativos e não apenas justificativa para a proposta curricular. A gente não deve só trabalhar problema como uma justificativa para levar conteúdo difícil para a sala de aula, né? A gente tem que pensar aquilo como o próprio a razão de ser ali da sala de aula, né? Então, assim, se eu estou pensando num problema como esse do rio, né, do qualidade do córrego, eu acho que eu preciso fazer reverter isso dentro da escola e não só dentro da escola, né? Dentro da comunidade como um todo. E há muitos projetos interessantes aí que eu já vi, por exemplo, da Lagoa da Pampulha, né, que foi para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, teve uma repercussão, etc. e tal, estudando a qualidade da água, né? Um manancial importante numa cidade grande. Como a gente, eu acho que pode, evidentemente, fazer aqui também. Bom, então, com isso eu fechei a primeira parte, né, que vem a ser mais os problemas sociocientíficos, e procurando ser mais rápido, passando pelo modelo topológico de ensino, que é o nome que a gente dá para o modelo que vimos desenvolvendo no LAPEC desde o início dos anos 2000, na formação de. Então, basicamente, a ideia é de mediação, né? Lembrando que entre o sujeito e o mundo existe um mediador, que não é o professor, é um instrumento, né? Tudo bem, pode ser que determinadas teorias vão chamar o professor de mediador, não nessa teoria, né? Instrumento e signo são mediadores, o sujeito é agente, é o que nós criamos, representamos, envolve outros sujeitos, envolve a natureza, envolve a cultura. Essa estrutura da atividade humana é mais complexa, mais interessante. Aliás, a semana que vem, o Registro, né, professor, vai estar aqui no evento do ECO, né, do grupo que é coordenado pelo Maurício Cristiano Matos. E ele basicamente faz o que, o Registro, nessa proposição? Ele vai criar mais uma camada. Eu tenho tentado entender como camadas aqui. A primeira camada é o triângulo de cima do Vygotsky. Aí ele adiciona uma outra camada, que faz uma saia e cria um triângulo maior, colocando duas outras formas de mediação, as regras e a divisão de trabalho. E colocando o sujeito que faltava, evidentemente, no plano de Vygotsky. Porque Vygotsky sempre pensou esse sujeito como um ser social. Só que o Engström vai lá e fala assim, não, tem uma comunidade, é um grupo social, e esse sujeito é representante, ou ele está inserido. E nessa outra camada ele também troca aqui as relações de produção, consumo, troca e distribuição, que regem a relação, né, desse sujeito na sua comunidade com um objeto específico, né, que é o objeto daquela atividade. Esse objeto não é um objeto físico, né, simplesmente uma concepção mais ampla de objeto. É lá nesse objeto que o motivo, as intenções, as necessidades vão tomar forma, vão tomar realidade. E dessa relação complexa da atividade você vai ter resultado. Diagramaticamente, é um modelo muito interessante, eu acho muito didático, né, explicativo, e com um poder heurístico razoável. E é compreender a constituição do humano pela atividade, né? E essa atividade ela é toda mediada. Ela não é só mediada instrumentalmente, mas ela é mediada pelas regras desse
grupo social e pela forma como o trabalho é distribuído entre os sujeitos. Tem muito a ver com a sala de aula. Como que a gente está pensando na sala de aula, né? A perspectiva, por exemplo, de divisão de trabalho. Eu acho que o professor trabalha muito na sala de aula, isso não trabalha pouco. A posição que eu estou ocupando aqui agora. E eu percebo isso, que quando senta para ser estudante, pode ser um titular. Eu tive situações em que estava lá o grupo, tá? Aí pô, o cara começa a ficar preguiçoso, começa a dar uma resposta meio diferente, tá? Não quer, parece que não quer pensar muito. Enfim, eu acho que é uma maneira também de, né, da interação que tem, né, dessa assimetria, né, nas posições, né, quem responsável pela organização da atividade como um todo, né, e é também responsável por essa mediação de como é que a gente distribui, divide o trabalho na atividade. Bom, eu vou passar rápido aqui. Uma outra influência que a gente tem, né, do modelo é a ação mediada do James Wert. Inclusive está saindo uma tradução do Mind as Action nas próximas semanas aí. Eventualmente vocês vão ter acesso, né, a ela. Mas o Wert é um neo-vigotskiano, foi um dos primeiros a traduzir Vygotsky do russo para o inglês, isso nos anos 70. E ele vai além, desenvolve a teoria da ação mediada baseada em um outro estudioso chamado Burke, onde ele elenca 5 elementos, vincula cada um desses elementos a perguntas, né? Essa pergunta vai ter uma natureza, em termos de pesquisa, né, de verdade, de busca da verdade ou de procedimental, né? É um metodológico. E ele faz uma síntese desse quadro, porque ele acha o quadro bastante complexo, e é de fato, se você vai desenvolver categorias para cada um desses elementos, haja categoria, né? Então, ele vai trabalhar com a ideia de agentes agindo com ferramenta cultural, que é a ação mediada, esse é o conceito, né? E ele toma essa como uma unidade de análise. É isso que a gente vai analisar. Então, a gente vai tentar compreender como é que esse sujeito, né, ele está aqui, né, como é que ele age. Portanto, quando ele age, ele tem propósito, toda ação dele tem propósito, ela é mediada por uma ferramenta cultural que está dentro, né, de uma... a ferramenta cultural é a agência, né, e que está dentro de uma cena, né, dentro de um contexto específico dessa ação. O que o modelo topológico faz? Ele pega e lida com 3 eixos, fundamentalmente, né? Essas ações em sala de aula são atividades estruturadas, né, que são desenvolvidas pelos agentes que estão lá, professores e estudantes, fundamentalmente, e ela vai ter um propósito, né, e vai ter sempre atos relacionados a ou ações, né, relacionadas a essa atividade. A gente vai ter ferramentas culturais ali que estão ligadas a conceitos, conteúdos, né, que são elementos, né, de mediação fundamentais. Então, o modelo topológico preserva esses conteúdos. Aqui coloquei conceitos, mas amplia, né, as ferramentas para conteúdos. E essa ampliação de visão de mundo, né, ela passa exatamente por você lidar com realidades distintas, construir cenários a partir de temas, né, que permita exatamente expandir, né, as percepções, as visões que esses sujeitos têm sobre realidades. Ele pode viver uma realidade própria ali, né, próxima dele, no dia a dia dele. Ele pode viver uma outra realidade ligada a determinadas redes sociais, grupos que ele frequenta nessas redes sociais, mas a escola tem fundamentalmente um papel, né, de mostrar outras tantas realidades e fundamentalmente realidades problematizadas, né, onde a gente saia dessa, né, de amarras que nos prendem a necessidades, inclusive, artificiais que os próprios currículos trazem. Como aprender determinados, ou ensinar e aprender determinados conceitos que não têm uma vinculação, né, importante ou forte como as partículas. E a gente não vai escapar disso. Não. Logo eu vou entrar nessa. Por que as de partículas é importante também, como é difícil ensinar isso. E aqui, mais recentemente, a gente colocou aqui o problema no centro para tentar, né, dar essa ideia, né, criar a ideia de que a atividade estruturada de ensino, o tema e os conteúdos, eles estão todos vinculados, né, a um problema, né, que é uma espécie de origem, eixo de origem de organização desse... Como é que a gente pensa
né, de forma mais ampla esse currículo. A gente vai pensar numa atividade de ensino em si, que é a primeira, a parte mais interna da cebola, né, pensando que isso pode ser algo concêntrico. Então, a gente pensa esse modelo daquela atividade, com aquele conteúdo, com aquele tema, né, a partir de um problema. Né? Qual atividade? Bom, pode ser um jogo, pode ser atividade experimental, expositiva, leitura, produção de texto, enfim. Então, é uma variedade, né, grande. Então, a gente tem essa atividade dentro de um outro arcabouço que é bem típico, né, do nosso sistema. Né? A aula tem espaço e tempo determinados pelo sistema de produção. Né? Venho a dizer que há outras culturas que não... A ideia de aula não existe, né, demarcada em tempo e espaço. Vejam, por exemplo, as experiências interculturais indígenas. Um conjunto de aulas vai te levar a uma unidade, um módulo ou uma sequência didática, né? E isso você pode expandir para uma série, para um ciclo escolar, para a vida escolar. Isso é para dizer que se a gente conseguir conciliar temas sociocientíficos, né, a diversidade dele, a diversidade de conteúdo, a diversidade de práticas, né, de atividades, né, com problemas que são, né, de realidades distintas, né, e que, evidentemente, afetam, né, dizem respeito à vivência daqueles estudantes, a gente pode, quem sabe, configurar, né, um arcabouço, né, curricular mais próximo do professor. Aqui é o quadro de como é que a gente trabalha com a sequência, um pouco para vocês terem ideia, né, que, num primeiro momento, que a gente desenvolve também, mas os estudantes, graduação e professores de formação continuada também desenvolvem sequência didática. E quando a gente desenvolve com eles, a gente faz cumprindo bem esse, né, primeira fase azulzinha aqui, segunda fase amarela, terceira fase o verde. Então, num primeiro momento, a gente está pensando num título que é basicamente vinculado ao tema, que expressa o tema, e a construção de um problema, a problematização. Né? Num segundo momento, a gente vai organizar esse problema, né, grande em aulas e segmentar em objetivos específicos e conteúdos, aula a aula, e no terceiro momento a gente vai lá, olha para a atividade, vai trabalhar todos esses descritores para cada uma das atividades. Né? Não vou dar detalhes pelo tempo, etc. e tal, e também temos aqui a avaliação, referencial teórico, material de apoio como uma base. Esse é um esquema, tá, gente? A primeira vez que a gente pensou isso foi para o REDFOR, que foi um programa de formação continuada que foi desenvolvido no começo da década retrasada. Não, passada. Começamos a pensar isso em 2009, terminamos em 2013. Oferecemos dois oferecimentos, foram quase 1.000 professores que passaram pelos cursos de ciências, especialização em ensino de ciências, à distância, né? E aí teve outros também, a biologia teve, né? Colegas Alessandra e Suzana foram as coordenadoras lá, Wellington, né? Então, a gente trabalhou esse modelo para que os professores desenvolvessem sequência didática. A gente tem uma base de dados com mais de 2.000 sequências didáticas produzidas por professores do Fundamental 2, Ciências, né? Usando essa máscara, que a gente chama. E lá, como era a distância, tal, a gente usava a plataforma Moodle, então isso era organizado, não tinha um documento que você lê o que você escreve. Sabe, tipo Word? Não, que você lê o que você escreve? Não, ali você escrevia e você não conseguia ler o que você escrevia, porque ia para um vetor, né, armazenar, e depois ele devolvia de uma forma muito crua. Enfim, mas para nós serviu, né, com um esforço importante, porque a partir disso nós desenvolvemos isso aqui, ó, que é um instrumento de avaliação da sequência didática, com 5 grandes rubricas: estrutura e organização, problematização, conteúdo, metodologia de ensino e avaliação. Para cada uma dessas rubricas, a gente construiu assertivas, como essa, por exemplo. Há vínculos diretos entre atividades e a problematização, exatamente para avaliar a metodologia? A pergunta pode ser respondida de 1 a 10. 10, há vínculos plenos, fortes, muitos, né? E 1, não há vínculos. 2, há pouquíssimos vínculos. Então, nessa escala de Likert, pode ser de 1 a 10, de 1 a 5 e tal, a gente treina
né, na época lá, né, os avaliadores, né, faziam uma formação em cima dos avaliadores, inclusive estamos terminando aí um artigo, é certo, para ser publicado, a gente vai esmiuçar os detalhes dessa metodologia, né, de avaliação por pares, porque ela tem que ser feita por pares, né? Imagina, eu posso dizer que tem vínculo total entre a atividade e o problema, mas um outro avaliador pode dizer, não, não é bem total, né, ele ainda falta aqui, falta ali, em vez de 10 eu dou 8. A gente precisa ter uma espécie de colimar, né, o instrumento. Bom, esse instrumento ele é interessante porque me dá a perspectiva de avaliar de uma forma, digamos, assertiva, que são assertivas, né, são afirmações, o quão se aproxima e distancia um plano do que a gente pode considerar como ideal. Evidentemente, a partir de uma teoria. Aí. Aqui a gente tem uma relação de vários cursos envolvidos, tanto, a maior parte por alunos da graduação, né, licenciatura em Química, alguns também da licenciatura em Matemática. Eu tenho uma disciplina chamada Experimentação e Modelagem, que envolve licenciados em Química e Matemática. Às vezes a gente trabalha com um problema mais próximo também de matemática, e também outras sequências que são de pesquisa. Algumas estão em ambiente virtual, que foram desenvolvidas na época da pandemia, e outras, a maior parte, em PDF. E elas estão todas abertas, essa é a página do laboratório, tá? Entrando na aba Mini Curso. Bom, aqui, um exemplo rápido, né, dessa problematização sobre Mariana, que eu comentei há pouco, a semana passada, né, fez 10 anos, trazendo de volta o contexto. Essas imagens terríveis, né? Hoje, se a gente fosse desenvolver essa sequência didática, acho que boa parte dessas imagens, depoimentos, como a gente trabalhou, permaneceriam. Por exemplo, debates na Universidade Federal de Ouro Preto, que tem um curso importante de mineralogia, né, de engenharia de Minas. Mais depoimentos, né, importantes também da comunidade, mas nós adicionaríamos, por exemplo, o fato da justiça britânica ou inglesa, né, ter condenado a BHP Billiton, que é uma subsidiária que toma conta, a controladora, né, da empresa de mineração responsável pela barragem de Mariana, e a multa, ou melhor, a multa não, é multa, né, mas a ação envolve mais de 200 bilhões, né, de reais ou dólares. Mas deve ser reais? Não. É um dinheiro, é muito dinheiro. Claro que isso vai ter recurso e tal, né? O que eu colocaria é o seguinte: por que, né, que isso se deu num país estrangeiro? Mostra um pouco da nossa incapacidade de lidar com questões. Se deu no país estrangeiro porque a empresa é britânica. Bom, mas o rombo foi aqui, o Rio Doce é aqui, né? E a gente não conseguiu nada disso. Então, a gente trabalhou com esse problema, depois trabalhamos com o outro, chamado de desastre, né? Foi uma questões, e depois trabalhamos com outro de Brumadinho, né? A outra sequência de prática que foi em Brumadinho. Então, aqui eu estou fazendo propaganda de um que já está feito, né? Fazendo as últimas mudanças para ele, vai ser publicado esse ano ou ano que vem. A gente trabalhou muito nessa sequência didática, isso que eu queria chamar a atenção aqui. Uma modalidade chamada texto literário de divulgação científica. Tá? Alguém já ouviu falar nisso? Textos de divulgação científica, ok. Literários, a diferença é que são romances ou textos grandes, extensos. Não necessariamente no gênero romance, porque, inclusive, essa questão de gênero é bastante complicada, né? Mas, por exemplo, Tio Tungstênio, que é um livro de Oliver Sacks, uma autobiografia, é considerado um texto literário de divulgação científica. A tabela periódica, ou o sistema periódico de Primo Levi, é, por nós, considerado um texto literário de divulgação científica, porque é muito polêmico esse autor em particular, porque é inclassificável.
É um híbrido de autobiografia, com um pouco de romanceada. São capítulos mais ou menos, e aí não dá para você também dizer que eles são independentes, que não são independentes, tem a ver com a história de vida. Oi? O quê? Ah, isso é tá, como um memorial, né, por exemplo. Eu tô falando que parece os memoriais dos concursos da USP, você tem que misturar os gêneros, né? É verdade, tem razão. Mas a tabela periódica, eu gosto de falar, porque Primo Levi eu acho que é um gênio, né, da criação literária. É um químico genial, porque fez da química o seu objeto de sobrevivência num campo de concentração. Né? Primo Levi viveu quase um ano, praticamente um ano, num campo de concentração, conseguiu sair de Auschwitz porque ele era químico. Ele foi trabalhar na fase final, né, da passagem dele pelo campo, na Bunda, na fábrica, né, que tinha vizinha ao campo, uma fábrica, é, já não me lembro bem onde ele trabalhava diretamente, mas trabalhava numa fábrica, pelo conhecimento químico que ele teve, ele tinha condições de trabalhar num lugar aquecido, né? Tinha direito a uma ração um pouquinho melhor e tal, então ele sobreviveu. Ele dá esse depoimento dele, né? E a partir disso ele passa então a descrever, a relatar sobre a experiência dele no campo, mas mais do que a experiência dele no campo, no lager, né, chamado assim, o que me chama muita atenção como educador químico é toda a produção que ele desenvolve e muito de ficção científica baseada na criatividade dele, sentimento, vivências. Então a gente trabalhou muito leitura. Eu acho muito importante a gente trabalhar leitura, né? Sejamos químicos, físicos ou biólogos. De fato, uma maneira de fazer os estudantes se incentivarem, se aproximarem da ciência de modo geral, é via divulgação, sem dúvida nenhuma. Só que a divulgação científica também é uma profusão de variações. Falei aí nos blogueiros, né, com milhões de seguidores e tal, né? Até que Iberê, né, Camargo é um deles, etc. E a gente está deixando de lado algo que é fundamental, né, no humano, que são as grandes narrativas, né, as histórias mais longas, né, aquilo que nos constitui realmente como um ser histórico. E estamos ficando muito pontuais, né, aquelas coisas, né, muito específicas, muito localizadas, né, sem continuidade, né, sem vínculo com outras realidades. E acho que passar, né, discutir, por exemplo, uma representação dessa tão complexa, que é uma representação gráfica limitada, mas, né, baseada em alfanuméricos, né, e você, por exemplo, levar a ideia de que o universo, né, está reduzido a isso, para um campo de conhecimento, isso é muito profundo, talvez pouquíssimo tratado numa sala de aula, né? Mas eu, como químico, opa, tal, né? Hoje, como principais proponentes dessa versão que nós damos a tabela, isso é genial. É uma síntese genial da ciência. E de um nível de abstração brutal. Como é que eu levo isso para a sala de aula? Então, a gente tenta aproximar, até com uma frase que foi lançada, né, no acidente de Mariana, ou no crime de Mariana, que um dos químicos nessa mesa aí, se não me engano, na UFOP, disse assim, derrubaram uma tabela periódica no Rio Doce. O que significa nessa metáfora, analogia? É que tem tanto elemento químico dentro daquela barragem que é quase que uma tabela periódica que a gente jogou ali. Então, o sujeito entender, né, essa metáfora passa por ele compreender outras, né, que toda a constituição material do universo ela está representada, evidentemente, de uma forma muito simplificada nessa tabela. Então, é um poder de síntese importante. Aqui estão os livros, né? Além dos dois que eu citei, né? Tem Mulher que Desaparece, até o do... Enfim, tem outros aí. Muito rapidamente, isso
um outro tema sociocientífico importante, polêmico, foi fruto também de um trabalho aqui com alunos de licenciatura. Eles desenvolveram uma sequência didática, e depois do desenvolvimento da sequência didática, a gente escreveu um artigo para Química Nova na Escola, onde a fosfetanolamina, a pílula do câncer, né, que foi um tema do meados da década passada, né, 10, 15, 14, né, e está aí. A gente trabalhou em 3 blocos, né, desenvolvemos representação estrutural, as etapas de liberação de um medicamento, né, as 4 fases típicas, né, isso pré-pandemia, né, gente, isso ficou muito... Desenvolvimento de fármacos e biofármacos, né, durante a pandemia ficou muito em evidência, né? Falar de ciência, quais são as 3 ou 4 fases. Durante a pandemia tivemos só 3 fases, né? A 4ª fase, que é os grandes experimentos, né, massificados e espalhados, né, pelo mundo, não era possível pelo tempo, né, e condições. Mas aqui a gente trabalhou as 4 fases de liberação, né, desenvolvimento e liberação de medicamento, e também bastante leitura, né? Revistas mais amplas de divulgação, revistas específicas de divulgação científica, pesquisa FAPESP, e aqui uma dissertação. Trabalhamos com 3 gêneros, com os estudantes, lendo também estudantes de ensino médio, desenvolvendo, né, aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais. Aqui teve um debate, né, no final, a comparação, né, a leitura dos textos e análise desses textos, né, e a transição entre representações estruturais, que a gente estava falando, uma molécula que é relativamente simples para um químico, que já está habituado, tal, mas complexa para um estudante que vai, né? E a gente confia muito que é possível ensinar química orgânica sem passar por aquela romaria dos hidrocarbonetos, etano, propano, butano, sabe aquelas coisas? Não, a gente não gosta disso. Vamos para uma molécula complexa, vamos ver, né, identificar as partes dessa molécula, vamos ler a molécula, vamos aprender a ler a molécula, vamos. Então é por aí que a gente trabalha, e não com aquela, né, aquela chão batido, né, aquela carne de vaca, me perdoe, né? Acho que se come tudo. De você falar de nomenclatura. Nomenclaturismo na química é decorrência de exames de avaliação. É mais fácil você criar itens de avaliação baseadas em nomenclatura, e é por isso que um professor de química adora, via de regra, trabalha nomenclatura, porque ele resolveu o problema da avaliação dele. Mas não resolveu o problema de ensino do estudante aprender alguma química. E aqui um trabalho mais recente, em parceria com Arcelino, que vai lidar com o que eu comentava antes, mais complicado, que são modelos de partículas. Então, a gente vai trabalhar atividade criadora e coletiva, mediação, com modelos de representações de sistema de partículas. Aqui é uma capa de uma das apostilas, né? A gente começou elaborando com uma professora e depois estendemos isso com outro professor. Aqui os nomes abertos, sem problema, porque são autores, né? São também personagens da nossa pesquisa, antes de ser personagens da pesquisa. E isso é um problema de ética na pesquisa, para a gente discutir em outros momentos, né? Mas são coautores aí do material. E onde nós desenvolvemos nesses 3 anos, uma escola pública, numa ETEC, aqui a ETEC, aqui o sumário, né, dos 2. Então, aqui, no primeiro momento, a gente trabalha com as partículas rígidas, 11 atividades experimentais, onde eles vão propor representações e modelos a partir de perguntas. E depois, no segundo semestre, um modelo de partículas carregadas, também com a mesma abordagem, partimos de experimentos, envolvemos de modelo de partícula, e tem uma tabela periódica de anexo. Aqui o exemplo de como é que a gente trabalha, né, com um dos experimentos, o fluxo de água na bureta. Então, eles fazem o experimento. Fizeram isso, é um experimento bem legal, né, que você abre o fio da bureta, deixa cair, você vê que ela cai bem perpendicular à bancada, ao solo, né? E se você atrita num bastão de vidro e aproxima esse bastão de vidro desse fio de água, ele vai fazer um arco. É a interpretação que a gente dá para isso. Começa a construir essa interpretação, né? A presença de cargas, e é isso que os alunos vão fazer. A gente trabalha também
com um nível, né, de simulação usando essas representações de carga, né, propriedade é essa mesmo, se me ajuda, não é campo elétrico. Mapa de potencial, potencial eletrostático. Potencial eletrostático. Isso é um mapa de potencial eletrostático, onde o azul é o mais positivo e o vermelho é o mais negativo. Então, a gente tem aqui, né, duas formas de representação, uma simbólica pura e a outra imagética, né, onde tamanhos de ligação, né, são também comparáveis, né, e a distribuição, né, dessas nuvens, né, elas vão sendo, então, trabalhadas com os estudantes ao longo da sequência didática. Aqui uma outra maneira de registrar, né, com diferenças e semelhanças, né, das cargas entre... Então, uma característica dessa apostila é que os alunos... você não tem muito conteúdo na apostila. Na verdade, praticamente não temos conteúdo. E o que vai ser colocado de conteúdo na apostila é exatamente a representação dos modelos que os alunos vão levar ao longo da... Então, a apostila é um material de trabalho, de produção. Tem muitos espaços para isso. Aqui o registro da aula, e caminhando mesmo para o final, queria, né, chamar a atenção que a gente trabalha com câmeras de 360. Já temos trabalhado mais ou menos desde 2019, que a gente tem feito os primeiros ensaios, tal, entrou a pandemia, colocamos de lado, mas pós-pandemia a gente tem trabalhado registros fundamentalmente com câmera de 360, dá uma outra maneira de trabalhar e combinada com... Aqui a gente não... que consegue ver, eu acho aqui, ó, é um gravador que fica nas mesas, né? Então eu combino o sinal de uma câmera dessa com um gravador desse, eu consigo ver a discussão que os alunos estão desenvolvendo aqui, resolvendo um exercício, e dependendo da resolução da minha câmera e do dinheiro que o laboratório a câmera de alta resolução, eu consigo ler o que o estudante está escrevendo. Então, resolução 4K ainda não, né, Arsênio? Já tentamos com 4, não deu muito certo. Eu acho que com 6 a gente chegou num estado um pouco melhor e a gente quer avançar para 8, 12K, e ali a gente sabe que vai chegar, vai ver o estudante registrar, e ao mesmo tempo que ele registra, está falando, ele está discutindo. Aí é um outro, né, de análise microgenética. Tá. Trabalhamos em ambiente de laboratório, que é uma outra dinâmica, tanto para os estudantes como para o professor. Então, aqueles padrões de interação, inclusive, né, estávamos falando essa semana. É muito interessante você ver como uma professora, não só em laboratório em si, mas quando tem uma prática de trabalhar em grupo, os padrões de interação mudam completamente. Uma coisa é você dar, né, trabalhar com exposição ou mesmo diálogo, né, de um para muitos. A outra é você dividir em grupos e interagir com esse grupo, né, de um para poucos. Então, o professor fica se deslocando pelos grupos e interagindo ali. Poucos estudantes, há momentos, né? A câmera 360 ela ajuda bastante a gente, sem contar que não precisa ficar ninguém lá operando, ela não é visível, né? Enfim, ela é muito mais disfarçada, né? Muito mais ambientada dentro do cenário do que uma câmera tripé que fica na frente, atrás ou ao lado, né? O contexto da pesquisa é esse, a gente vai trabalhar, como já, né, trouxe aqui, com a teoria da atividade, vamos fazer entrevista com lembrança estimulada, daqui a pouco eu vou dizer aqui o que é essas entrevistas, às vezes já, né? A gente recorta um episódio que aconteceu na aula, né, onde esse aluno aqui participa, leva esse episódio para ele assistir junto com uma representação que ele fez, né, dentro dessa atividade, né, e a gente vai ter um protocolo de questões, a gente mostra a cena, faz perguntas para ele, mostra o desenho, faz perguntas para ele, e aí ele vai analisando junto com a gente, interpretando tanto a cena quanto o desenho, né. Tem um valor aí de pesquisa muito interessante, que é fazer o sujeito, né, interpretar a própria produção. E, ao mesmo tempo, ele dá significado àquilo que ele produziu.
Essa é uma outra sessão também de trabalho, ele está ali pensando sobre o modelo de partido. A situação em que foi dada uma tarefa para eles, né? Bom, assim, para que a gente faz essas entrevistas? Para entender as mediações, instrumental, por regra e divisão de trabalho, né, que eu mostrei lá antes, né? E como é que ocorre a criação em sala de aula. Que criação é essa? Bom, tanto dos modelos, a criação base, a gente vê isso, né? Eles propõem o tipo de partícula, como que eles vão representar as partículas, etc., né? Como também nessas atividades são especiais. No primeiro e segundo semestre, eles vão desenvolver um pequeno projeto, um problema que é representacional, né? Então, aqui elas, 4 garotas, estão trabalhando em torno de uma animação, né? E cada uma aqui, as duas vão ser ilustradoras, uma vai ser roteirista e a outra vai trabalhar operando o aplicativo. São mais ou menos divisões, né, de tarefas, né, de atividades que elas fazem entre elas ali, né, para produzir, então, uma representação sobre, bom, enfim, tema aí que eu já me escapou. E aqui que não é o delas, né, a Batalha do Pokémon é de um outro grupo, que vai... Próximo slide. Assim. Que vai, então... Só para eu avançar, gente, senão vocês não vão conseguir interagir. O problema é o seguinte, aqui tem um termômetro representado, né? E aqui eu tenho como que as partículas desse mercúrio que está dentro... Mercúrio não, desse álcool que está dentro do termômetro, como é que elas se comportam conforme eu aqueço o termômetro e conforme eu esfrio o termômetro. Era esse o... Então, represente de forma animada, né? Então, com variações temporais, dinâmicas no tempo, né? As partículas conforme aumenta a temperatura de um termômetro, conforme eu aqueço, né, um termômetro. Esse grupo não só fez o aquecimento, como também fez o resfriamento do termômetro. Aqueceram, fizeram uma representação para aquecimento, uma representação para resfriamento, né? E aqui procurando mostrar como, né, a velocidade das partículas está variando, o número de partículas varia, né? E tudo isso a gente discutiu a partir, né? O que a gente discute, né, em termos de pesquisa aí, né? Fazendo, né, vínculos com a lembrança estimulada. Quais são as características dessa atividade criadora? Podem ser ativadas pela entrevista. Como essas mediações são identificadas nessa fala e quais contribuições são observadas ao comparar os resultados da entrevista com a análise que a gente faz da interação em sala de aula. Eu mostrei lá com aquele outro episódio da professora. Então, algumas das categorias de análise, né, que a gente já comentei, os elementos de mediação, modifica ou mantém a proposta de representação e essa diversidade. Como é que é a atividade criadora? Se como é que ela se compara com a experiência anterior, se está apoiada na imaginação, se tem fator emocional e se tem alguma combinação criativa. Para adjetivar. E eu não vou dar exemplo aqui, passar, mas o que a gente vê aqui, né, nas categorias em azul, sugere modificação do modelo e em verde a manutenção, né, do modelo. Na verdade, não é do modelo, é da proposta do professor, da professora, nesse caso do professor, e o quanto que eles mudam, né? A partir da solução que eles trazem, que é uma solução baseada em quê? Na vivência deles com jogo, Pokémon, um desenho animado. Então, eles adaptam uma situação de desenho animado para resolver um problema que é um problema... Aí que está a criatividade. E acho que para nós é muito mais interessante ver um aluno trazer um jogo, ou propor um jogo, regras de um jogo, para adaptar a um pensamento científico, do que eu próprio, professor, chegar lá, criar um jogo e dizer assim, olha, tá vendo? Essa regra equivale àquela regra. Criar é muito mais sofisticado do que usar. Né? Então, quando eu entrego a regra, né, ele vai ter muito mais facilidade em lidar com aquela regra do que ele pensar em construir e desenvolver uma regra. A gente precisa medir, né, onde a gente quer chegar, o tempo que a gente tem, etc. e tal, mas todos aqui concordamos, né? Se o aluno desenvolve um jogo, ou se ele traz um jogo e adapta, né, esse jogo para
um contexto, né, uma vivência escolar, eu acho que vai ter muito mais desempenho do que eu, professor, pegar e desenvolver um jogo para ele se engajar, não é, naquilo que é complexo. Mas, enfim, um pouco para polemizar com algo que é muito importante, está em voga, né? São jogos, né? Bom, eu acho que um pouco, né? Fechar aqui, círculo completo. Eu acho que depois, uma outra hora, o Marcelino vem com um seminário aí para vocês e doutorado dele e fala da criatividade. Desculpem, 1h30 praticamente, né? Tá. E hoje eu vou dar aula, eu podia ter falado menos, né? 7h30. Obrigado, pessoal. Tão interessante as propostas, principalmente essa questão do ensino de ciências, né, num contexto sociocientífico. Eu vou só fazer um comentário, Maurício, que fiquei pensando no início. E eu falei, o quê? Maurício, não, é Marcelo, é o final de semestre, já os dois neurônios não dialogam mais, né? Mas no início da tua apresentação, você ficou comentando dos tantos problemas que nós vivemos hoje como planeta, como sociedade. E não tem como não trazer uma história que vocês estão vendo, a eleição no Chile no domingo. Realmente eu fiquei muito espantada. E como a educação científica, a educação é importante abordar esses problemas, porque vocês sabem, depois de 36 anos, né, de tentativa de vivência em democracia, 70% votou na extrema-direita. 70%. Quer dizer, vai ter segunda volta, mas tenho pouca esperança. Mas assim, por que eu estou dizendo isso? Porque a região mais combativa do Chile é o sul do Chile, onde está a Araucanía, os Mapuches. E eles foram tremendamente arrasados, ganhou a extrema-direita lá. Fala, peraí, o que está acontecendo? Como assim? E aí você começa a pensar que claro, a educação, houve reforma agrária no Chile, mas é um latifúndio lá. Os colonos alemães, nada contra alemães, mas há colonos alemães, tanto que os candidatos são netos de pessoas que escaparam, né, do Terceiro Reich, que vieram para Brasil, para Argentina, para Uruguai, para o Chile, estão lá. Mas o que que acontece? Os trabalhadores, os mapuches, votam na direita para não perder o emprego, né? E vão falando para os jovens que tem que manter o emprego, o estudo. Então, parece que não tem nada a ver, mas como é importante essas questões, tá? Da ciência, da educação, estar vinculada a essas questões sociocientíficas. Então, desmatando os bosques, poluindo as águas, vocês viram o deserto de Atacama cheio de lixo, têxtil. Então, me parece extremamente interessante. Agora, eu achei que era um tremendo desafio. Como chegar lá, na sala, né? E você, de alguma maneira, mostra, e você disse isso agora no final, e isso eu queria conversar com vocês, e se você quiser comentar, os meninos têm que criar, né? Eles têm que pensar por eles mesmos. A escola tem que parar de dar fórmula pronta, não a escola, a universidade também, né? De poder fazer essa síntese, não aquele conceito isolado. Vai ler filosofia, né, Gabriel? Vai ler outras coisas, vai olhar o mundo de uma maneira diferente, porque senão realmente vejo que está muito difícil, né? Muito difícil uma proposta, uma proposição de ensino de ciência que faça as pessoas realmente serem sujeitos críticos. Falamos muito de transformar a realidade, aquelas frases, né? Mas vamos repetindo o que o outro disse, né? Como diz Freire, né? Se não sou capaz de dizer a minha própria palavra, vou ter que repetir a palavra de outro. E o ensino de ciências, de alguma maneira, vem fazendo isso. Então, eu fico muito feliz. Claro que tem outras propostas fazendo isso. Mas me pareceu extremamente interessante, Marcelo. Eu te agradeço porque dá vontade de continuar ouvindo. Claro, temos um tempo ali e corta, né? Então, eu queria te agradecer por isso. Não sei se quer comentar, mas na verdade vamos conversar com o Marcelo. Comentários, proposições, reclamações. Bom, professor, primeiro agradecer, né, parabenizar o seminário, muito interessante, muito rico, né?
Eu queria fazer um questionamento, assim, mais para você comentar mais sobre a formação de professores, né? Porque os professores que vocês trabalham, eles já têm uma grande experiência no ensino, né? E o que costumeiramente ou rotineiramente a gente vê, quando a gente vai trabalhar problemas em sala de aula, a gente trabalha o problema subordinado à conceituação científica. Só que essa forma de trabalhar que vocês propõem é uma forma de inverter essa relação. Então eu queria falar, eu queria perguntar, ou que você comentasse um pouco mais sobre como que é a adaptação dos professores, e vocês dão formação nessa questão. Se eles levam muito tempo para se adaptar, né? Porque eu sou professor de sala de aula, né? E a nossa prática é dar resposta, a nossa prática costumeira é a dar resposta pronta, né? É chegar com um problema que a gente sabe qual conceito a gente quer tratar. E quando a gente propõe fazer isso ao inverso, requer uma formação do professor, uma formação que faça com que ele desconstrua a própria prática. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Tem que fazer uma refundação da formação de professores, né? Então, eu acho que tem dois contextos, Matheus. Eu imagino que você se interesse mais pela formação continuada, né? Porque você falou da própria prática. E o de formação inicial também, ele envolve um pouco do que você comentou, talvez com menos dificuldades aí, né? Ou menos resistência, porque aqui, dentro da universidade, né? Em formação inicial, eu acho que a gente acaba tendo um coro, né? De vozes que vai na mesma direção, que vai, né? Falar em um aluno assumir uma posição mais ativa e fazer vínculos mais fortes entre conteúdos, conceitos e com temas, né, relevo social, etc. e tal. O maior problema está na formação continuada e por né, várias entradas aí, né? E eu acho que uma delas passa por aquilo que eu, né, ironicamente falei uma passagem aqui da nomenclatura. Então há maneiras ou há tipos de atividades que são mais ou menos populares e estabelecidas por uma tradição ligada, por exemplo, à avaliação. E daí você agora concorrer com uma outra forma de avaliação aqui em São Paulo, bastante mais engessada, que são as plataformas, vinculada às plataformas, eu não me veria hoje, né, não conseguiria me ver desenvolvendo um curso de formação continuada com professores da rede, tal qual a gente desenvolveu no Rede For lá atrás. Acho que hoje não caberia, porque todo o interesse está voltado a usar, né, os slides aí. A experiência que a gente teve no programa massivo, né, ela foi muito heterogênea, como, né, qualquer experiência que tem, você tem muita gente, né, mas a cômputo geral é de que os professores conseguiram compreender antes do problema, né, a necessidade, né, o valor que tem um plano de ensino. A gente percebeu muito claramente que os planos de ensino, eles são feitos no começo do ano, baseados fundamentalmente em sumário de livro didático. Essa é a experiência que a gente teve lá no Rede Fora e com outras experiências mais pontuais aí. Quando a gente vai fazer o trabalho, como fazemos na ITEC, né, ou lá em Budas Artes, que aí é um trabalho com uma professora, um professor, aí é aula particular, aí é outra conversa, né? Porque se o professora tem essa abertura, né, para mudar a aula, aí fica mais fácil das coisas acontecerem. Eu diria que uma boa formação inicial, e aí eu estou falando de uma formação inicial que não é só conteúdo, ela é importante, mas uma formação inicial que o sujeito pense. Pode parecer assim meio arrogante, a gente fala, não, pense criticamente, ele consiga comparar, estabelecer, né, diferença de valor entre uma forma e outra, né? Ver que o tempo aqui é mais, né, leva mais tempo, mas você tem uma cristalização, né? Uma permanência, né, por mais tempo, né, daquela ideia, né, na mente do aluno, nas práticas, né, nas intenções daquele estudante. Então,
o professor precisa fazer, né, esse movimento crítico, né, enfim, comparar aquilo que a gente está levando com aquilo que acontece, com aquilo que ele, né, trabalha na sala. Então, no caso dos textos literários, você, por exemplo, né, preparar sessões de leitura para os estudantes, isso é atípico em aulas de química. E houve, né, houve uma necessidade ali, né, de trabalhar com a professora, no caso, e dizer assim, olha, vamos, é legal ler em jogral, fazer os alunos, né, cada um ler uma parte e tal, né, então, e eu acho que o resultado geral, né, para esses professores individualmente, nesse trabalho mais específico, é muito positivo, né, a gente passa alguns anos, né, no caso da ETEC, a gente já está desde 2020, né, com remoto, e até hoje, são 6 anos, né? E em Budas Artes a gente ficou também uns 3 anos, né, Arcelino? A Áurea, o Andréia, né? E quando a gente passa por um tempo prolongado na escola, a gente consegue ver, né, que o professor muda, né, a maneira de trabalhar. Inclusive, a Andréia mesmo saiu da escola, foi para uma posição de gestão dentro da secretaria. Então, né, respondi muito, mas eu diria que hoje é muito mais difícil fazer uma formação continuada, até nos modos que a gente fez no Redifor, que era um curso de especialização, então, portanto, uma pós-graduação lato sensu, né, que está desvalorizada. Passou a não valer mais nada, né, porque agora todo mundo quer ser mestre, mestrado profissional, mesmo tempo praticamente, tem ali um trabalho final que é um produto, não é nem um TCC mais, não estamos falando de TCC, né, estamos falando de dissertação, estamos falando de um produto, né? Essa discussão da formação continuada, em vista, inclusive, de uma escola de formação, né, de professores, a EPAP. Mas, para nós, é motivo assim, de muita alegria trabalhar com um professor motivado que quer mudar a sua aula. E é o caso do seu parceiro, né? Você conhece lá da escola, que é um sujeito, uma formação, doutorado em Química, aqui do Instituto, etc. e tal, né? Tem uma formação sólida. É um professor de escola pública, de ETEC, há décadas, né? Uns 20 anos, mais ou menos. E pronto para mudar. Pronto para transformar a prática dele, porque, né, não está convencido de que o que ele tem feito é suficiente. Então, essa insatisfação é importante. Você está bem satisfeito com o que está acontecendo, você não consegue fazer formação continuada para, né, para fazer essas mudanças. Me parece muito necessário. Professor, primeiro, muito obrigado. Fascinante. Eu sou físico, mas fiquei apaixonado pela abordagem que vocês têm feito. Conheço o Marcelino há algum tempinho curto. Mas eu, observando, o professor comentou a questão da plataformização que ocorre em São Paulo e outros processos no Brasil, porque existem inúmeros processos da administração se sobrepor ao aspecto pedagógico efetivo do professor. Mas olhando um pouco acima, porque nós estamos muito próximos de avaliações gerais como o Enem, e aí o Enem há pouquíssimo tempo, né? Evidentemente que existe uma lógica que está, eu diria, subsidiando o Enem, que é um eficientismo de aprendizado, que não sabemos exatamente o que é, mas que está relacionado a essa coisa do menor tempo possível e obtenção de alguma coisa que é cobrada no Enem. Eu lhe pergunto, assim, francamente, como o professor vê esse enfrentamento que nós temos de um ensino médio que ele não tem a força própria ainda e encontra como grande motivador a entrada no ensino superior, ou seja, sempre vinculada a esse tipo de avaliação que tem essa cobrança
de eficiência, que não é eficiência, mas que eles dizem que é? Olha, obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta que eu me fiz quando eu entrei na universidade, né? Eu saí também do mais ensino médio. Eu fiz o ensino médio em duas escolas. Uma escola que não preparava para vestibular, que tinha varrido isso da prática dela, mas era uma escola em tempo integral. Não era em tempo integral como a gente conhece hoje, enfim, era uma escola do começo dos anos 80, né? Claro, bastante tempo, e que vinha numa onda, né, de escolas alternativas. E depois eu fiz um ano daquele que ainda é chamado cursão, né, que é o terceirão. Terceiro ano com, né, você vê, no terceiro ano você vê todo o ensino médio, né, o primeiro semestre você vê o terceiro ano, o segundo semestre você faz a revisão. Então eu sou estudante de uma escola desse tipo, né, e quando eu entrei aqui, então eu entrei aqui não, entrei na Unicamp, né, na Unicamp, eu tive um choque de realidade mesmo, porque eu percebi que muito do que eu tinha estudado nesse terceiro ano não me servia de nada, né? Era uma coisa assim, né? Pô, eu vim aqui para fazer a prova, passei e estou aqui perdido, né? Como muitos dos meus colegas, né? Os primeiros anos nossos na universidade, para quem faz, você físico, né? Você deve saber também, porque eu fiz cálculo, né? Nós fizemos cálculo, né? Eu talvez não passe por esse trauma, mas faz cálculo, né? Eu não sei. Acho que aqui, né, na Unicamp, eu não me lembro de ver meus colegas contemporâneos sofrendo com cálculo, mas é um sofrimento, o cálculo, como são as físicas, né, para os químicos, como são as químicas para os biólogos, mas eu acho que passa por uma maneira, né, de envolver os estudantes, né, com temas escolares e olhar lá na frente, né, esse propedêutico, né, então, eu acho que isso é perverso e a gente precisa entender essa perversidade hoje com um outro ponto que você chamou a atenção, que é as coisas muito cada vez mais rápidas e todo mundo quer as coisas muito rápido, né? Então, parece que fica fora de moda ou fora de lugar mesmo, né? Você levar uma leitura para a sala de aula. Ah, não, mas como assim eu vou ler um texto que leva 15 minutos, 10 minutos para ler? Mas como assim, né? Hoje em dia a gente lê em 2 minutos. E a gente ouve, não só os estudantes, né? Ouve uns. E na educação a gente tem um problema muito grave. É pior que a economia no país, né? Quando querem fazer comparação da economia do país com a economia da casa, a economia doméstica. Gente, tem um abismo de uma. E é mesmo isso. Todo mundo quer falar de educação. Porque, afinal de contas, todo pai e mãe de família educa. E aí todo mundo entende de educação. Ou mesmo um cara que não é de família, mas ele tem os funcionários e tal, ele acha que ele vai, né, fazer uma formação. Então, a educação é um campo que as pessoas vão dizer, não, mas não cabe mais. Né? Esses dias aí, em função da nossa sucessão reitoral, não dá para o aluno chegar e ficar 4 horas ouvindo o professor falar. Porra, mas espera aí, eu fiz uns cursos lá na nossa IFISH, na Unicamp, o cara não dá aula 4 horas falando, ninguém dá aula 4 horas falando. De onde tiraram isso? Um cara pode sentar ali na frente, como é tradicional nas faculdades de humanidades, e ler o texto. 50 minutos, 100 minutos, não interessa, ele tem um texto para ler e faz parte de uma prática que é milenar. E agora parece que não está fora de moda. Bom, dando voltas para dizer o seguinte, para fazer uma boa prova de Enem, a gente comentava isso hoje, se você não souber ler, interpretar texto, você não faz. Não é verdade? Parece que o Matheus estava falando de uma questão aí de velocidade média que caiu esse ano, e se você não consegue falar de interpretação, você não entende que é a velocidade média que você tem que aplicar. Então, vamos lá ler, né, gente? Como é que a gente lê? Só aprendendo o enunciado? Não, não é, né? Aí temos que conversar com os colegas da área, né, de literatura, língua portuguesa para dizer assim, não é só lendo enunciado de questão que você aprende a ler, né? Criar contexto de leitura é fundamental, né? Criar contexto pela leitura é fundamental, né? E esse contexto
específico para responder um exame é uma busca de eficácia que eu acho que mata a criatividade. Então, a gente precisa escolher, dentro das tantas contradições e pressões que a gente vive, qual é o caminho que a gente vai, não adotar. Eu me sinto angustiado, mas, ao mesmo tempo, digamos assim, com um grau de conforto na posição que nós temos nesta universidade, porque a gente tem liberdade para trabalhar e não somos obrigados a usar os slides ou o material do cursinho, do sistema de ensino XPTO, porque é o mais eficiente para, né? E tem escolas que formam professores, cursos de licenciatura, que trabalham assim. Não é verdade? Não, a gente não trabalha dessa maneira, a gente quer que o estudante... Eu luto com os meus estudantes para eles produzirem planos de sequências didáticas, planos de ensino, porque acho que é aí que você faz uma formação aprofundada de fato, e não é ensinando a selecionar livro didático, nada contra, conheço. Muitos colegas meus trabalham há muito tempo nisso, com avaliação de livro, que desenvolvem unidades curriculares, disciplinas com avaliação de... Nada contra, mas eu quero gastar o meu tempo, o meu estudante, o meu tempo em sala de aula, ensinando o estudante a fazer plano de ensino, e não interpretar sumário ou analisar livro didático para escolher o que é melhor para ele usar. Então, acho que está cada vez mais complicado, porque essa visão, né, de que o tempo está se acelerando, ela está tomando conta da sociedade. E o tempo acelerando e a quantidade de aula diminuindo, né? A gente perdendo o espaço, a gente perdendo território para latifúndios. Vamos fazer uma discussão aqui, né? Português e matemática são latifúndios, gente, dentro de um território escolar. E aí? Eu acho que para a gente disputar com português e matemática, ainda bem que a gente não tem, né, educação matemática no nosso programa, que a gente pode botar os caras de lado para briga, né? Não, sem problema. Mas, assim, como a gente... É só lá na aula de português você vai ler? Não. Você pode ler, ter trabalho de leitura nas ciências, de modo geral. Evidentemente, nas humanidades, gente, que é isso, né? É só em matemática que você vai, né, fazer conta ou aprender funções, né? Não, pelo amor de Deus, né? Tá aí experimentação e modelagem, né? Claro que... Então, a gente tem que disputar esse latifúndio, né? E dizer que está errado isso. Se você vai para as escolas pagas e bem pagas, não é latifúndio assim. Eu não sei mais o que dizer, né? Nesse sentido, a não ser que a gente tem que resistir mesmo. Talvez até quem tem mais cabelos brancos, não é verdade? Que tem outras experiências analógicas e tal, precise trazer essas experiências analógicas e dizer assim, olha, não, vale a pena ler um romance, né? Vale a pena você ler ficção científica, porque quando você lê ficção, você amplia o seu universo de imaginação, né? E etc, etc. E você produz mais afeto, né? Aquilo afeta as pessoas, vai criando mais sentido, né? Então, não sei, né? Eu fico um pouco saudoso, né, de outras maneiras. Que adorei isso das experiências analógicas. Acho que a gente precisa. Não, vou marcar, vou levar. Porque precisa escrever do próprio punho. É uma experiência hiperanalógica, né? Antiga. É escrever em primeira pessoa, ler literatura, tá? E a gente está deixando isso de lado com uma pretensa modernidade, tecnologia, que não está dando conta. Só uma pequenininha observação, Marcelo. Tua pergunta, o teu comentário, eu acho que temos um problema de universidade. Espero que a nova direção, sob nova direção, nos oriente, porque temos um problema na formação de professores muito grave, tá? E não é nem na continuada. Eu vejo que nossos profissionais da educação, eles são absolutamente heterônomos, não tem zero autonomia, sempre esperando que alguém diga o que deve ser feito. Mas isso não acontece, e não estou falando de nós, professores aqui. Quando você diz, poxa, o cara questiona a formação dele, fala, olha, vou fazer de outro jeito, tem os professores que você trouxe aqui. Mas, em geral, eu vejo um medo de errar.
que um engenheiro, e estou falando de qualquer outra profissão, um padeiro, sei lá, um técnico de eletrônica, ele vai e enfrenta. Por que estamos formando os professores dessa maneira? Né? Tão dependente do livro didático, do índice, de como será que eu tenho que fazer. E eu acho muito bom quem está aqui fazendo mestrado, doutorado, está quebrando um pouco esse círculo vicioso de dizer, peraí, deixa pensar de outra maneira, deixa fazer de outro jeito, deixa, eu tenho voz, eu consigo falar, mas isso são poucas pessoas que se atrevem. Se vocês veem seus colegas em geral, eu vejo pela formação de uma maneira muito geral, muito tímida, muito repetindo, muito propedêutica, muito repetindo talvez uma receitinha que alguém deu. Né? E se eu tiro essa receita, ai, eu não sei o que fazer. É um problema que eu acho que espero que essa nova direção consiga discutir pelo menos, né, a formação de professores. Tá? Queridos, mais algum comentário para o professor? Marcelo, excelente. Eu acho que dá para ficar horas conversando, discutindo outras questões sobre ensino de ciências, sobre formação de professores, professores de ciências, né? É, e nós temos um exercício que você já viu, nossa palavra do dia, venho assustando ele bem de perto, né? Não, não se assusta. É só pensar, pensar em tantas questões que o professor trouxe. Qual que seria a sua palavra? Fica à vontade. Começo por você? Pode ser? Vai passando o microfone. Pokémon. Criação. Problema. Atividade. Problematização. Participação ativa. Leitura. Repertório. Criatividade. Modelo topológico. Nomenclaturismo. Crise. Criticidade. Autonomia. Sujeito. Tem que dizer sua palavra, professor? Muitas palavras. Bom, depois de tantas palavras, gratidão, né, por me receber aqui, por me ouvir, por trocar. E Maria Helena pela condução desse ano, quase terminando, né? O ano todo, né? Muita gratidão pela cuidar, né, do nosso espaço, todos nós. Obrigado. Gente, não vai embora ainda. Só uma última reflexão e um convite. Semana que vem, vamos ter aqui o professor Nathan Willy Lima, trabalha com História da Ciência, ele estuda a questão da mudança climática, crise climática, mutação climática, ele usa, né? Porque diz mutação não tem jeito. Se eu falo mudança, talvez, né, tenha alguma solução. Crise, a crise se soluciona. Ele fala, não, não temos caminho mais. Então, o Nathan trabalha com História da Ciência, com essa perspectiva do Latour. Então, seria super interessante, convidem seus colegas, seus amigos. E semana que vem é o último seminário oficial. Então, eu vou anotar e tragam come se bebe. Vamos celebrar o fim, mas vamos trazer comidinha mais... bolacha, água e sal, não, né? Uma coisa mais... um pouquinho mais nutritiva, digamos assim. Só que, além de